O Senhor Jesus está aqui. Clame, clame, clame. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele está pronto a te receber, a ouvir a sua oração. Ele está aqui na manhã de hoje. Ele quer receber a tua adoração feita em espírito e em verdade. O Senhor quer te abraçar. Senhor, atende a nossa oração na manhã deste domingo. Abraça, alcança, socorre o teu povo. Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada alma, de cada coração, ó Pai, aqui hoje. Tua palavra diz que o Senhor geme com gemidos inexprimíveis, intercedendo pela tua igreja. Arremanda, rebacanda, larabaxera, manda, larabaçoria, andarabaxera, canta, rabaçai. Alcança a tua igreja nesta manhã. Atende ao coração aflito, angustiado, desesperado. Pai, alcance aquele que está distante, alcance-o de perto, alcance a nossa família, porque existe uma promessa. Existe uma promessa da tua parte, Pai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sai, Senhor. Existe uma promessa liberada da tua boca, na tua palavra em Gênesis 12:3, quando o Senhor fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai, em nome de Jesus, celebre Andarabaçaia. Abrace as famílias, Senhor. Traz a cura sobre cada lar. Traz a harmonia, a alegria, a salvação, as portas abertas, a operação dos teus milagres. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre. A tua palavra não volta vazia, antes ela faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para qual ela foi enviada. Em concordância, Pai amado, eu oro com o teu servo agora, Pai. Sim, meu Deus, nós clamamos, porque o Senhor é aquele que intercede através do teu Espírito Santo, meu Deus, com gemidos inexprimíveis, e nós estamos clamando, meu Pai, porque só o Senhor pode mudar a situação. Só o Senhor entende o que esse pai passa, só o Senhor entende o que essa mãe passa, só o Senhor entende o que esse casal passa. Então, meu Deus, este lugar é o melhor lugar para clamar pela tua presença. A tua palavra diz que um dia na tua casa vale muito mais do que 1000 anos em outros lugares. Então é nesse lugar, meu Deus, é nessa casa de oração, que este povo, que essas ovelhas serão abraçadas, serão curadas das suas mazelas, serão perdoadas de seus pecados. Sim, meu Deus, é neste lugar que relacionamentos são restaurados, que a cura é derramada sobre o teu povo, meu Deus.
Olha quantas vidas aqui nessa manhã, olha quantas lágrimas, olha quantos corações abertos, meu Deus. É um povo que ama te servir, é um povo que ama estar na tua presença, meu Deus. Então toca agora no íntimo desse coração, vem com teu Espírito Santo, Senhor, vem com a tua graça, Senhor, e alcança esse povo agora, alcança esse coração agora, meu Deus, que precisa de um milagre para a tua família. É a libertação dos vícios, é a abertura de portas, é uma conversão de alma. Toca agora, meu Deus, toca nesse aflito, toca nessa pessoa aflita agora, meu Deus. A igreja, Deus está entre nós, Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo o teu clamor. Você pode clamar, porque Ele te ouve, Ele te entende, Ele te compreende, ó Espírito Santo. Lava esse coração agora, consola esse coração angustiado, triste, solitário. Ah, Espírito de Deus, eu sinto a tua presença aqui. Abraça o teu povo, abraça a tua igreja, a igreja do Senhor. Você que me ouve, levanta a sua mão para o céu agora e glorifica o Senhor. Diga que Ele é santo, diga que Ele é poderoso, diga que Ele é glorioso. Abra a tua boca e glorifica mesmo, adore a Ele. Você veio aqui para adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Sinta dessa presença aí agora. Isso, dá lugar para o Espírito Santo, dá lugar para Ele, dá lugar para Ele, dá lugar para Ele. Sinta a presença dEle na tua alma, no teu espírito. Senhor, nós entregamos esse povo nas tuas mãos, nós entregamos esta igreja nas tuas mãos, meu Deus. Haja vista que o Senhor está trabalhando, haja vista que o Senhor vai continuar trabalhando, haja vista, meu Deus, que o Senhor vai continuar curando e derramando sobre cada obra, meu Deus, de milagres, para aqueles que estão de perto, mas para aqueles que estão longe também. Certamente que o Senhor os visitará, em nome de Jesus. Profetiza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Diga: Jesus é maravilhoso. Aplauda Ele bem forte. Graças a Deus. Que busca maravilhosa, não é? Pode se sentar. Sejam bem-vindos ao domingo da família, domingo de celebração. Seja bem-vindo nesse domingo, aonde nós vamos também fazer uma poderosa oração, não é? Aos pés da cruz. E eu tenho certeza que esse propósito de oração pela família, queridos, vai trazer muita restauração, porque em uma família, né, quando eu falo família, aqueles que moram dentro da mesma casa, né, sempre tem aquele que não acredita. Não vou lá na igreja, vou ficar em casa, esse negócio de ir para monte, esse negócio de jejuar, esse negócio de ler a Bíblia. Sempre tem um assim, não é? Mas sempre tem aquele também que busca, tem aquele que acredita, tem aquele que fala: não, na igreja está a fonte da minha salvação, na igreja está a fonte dos meus milagres. É onde você veio parar aqui. Então, só pelo fato de você estar aqui, a tua família está sendo santificada pelo Senhor. Só pelo fato de você estar aqui, filhos, né, marido, esposa, pais, todos estão sendo visitados pela tua presença aqui. Então, a tua presença na igreja faz toda a diferença. Amém? Glória a Deus. Queridos, abra a tua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, com seu capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E aí, se você puder, assim que você encontrar, você vai se colocar de pé, e juntos vamos ler a palavra de Deus.
nesta terça-feira será realizada aqui a maior reunião de poder e libertação. Nós vamos dar lugar ao Espírito Santo aqui nessa terça-feira, a partir das 19h30. Deus está fazendo coisas maravilhosas aqui nos cultos de terça, né? E assim como nós estamos aqui hoje, domingo, eu e a minha família, a minha esposa, nós estaremos juntos aqui na terça novamente, para abençoar você e liberar as revelações do Senhor. Amém? Atos 12 e versículo 1, que diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Eu queria que você falasse com aquela boca de profeta. Tem profeta de Deus aqui nessa manhã? Vou perguntar de novo. Tem profeta de Deus aqui nessa manhã? Então, com aquela boca de profeta, né? Aquela boca de homem e mulher de Deus, você vai repetir esse versículo bem alto. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Amém? Diga: palavra viva, fala comigo. Palavra viva, fala comigo. Se assente, porque a palavra de Deus vai falar com você. A palavra de Deus vai dar direção para a tua vida. A palavra de Deus vai posicionar você em nome de Jesus. Queridos e queridas, hoje nesta oração que nós vamos fazer ao pé da cruz, retrata que quando a gente se humilha para o Senhor, Ele nos exalta, não é? Quando nós dobramos nossos joelhos, se você é pai e mãe, quando os pais dobram os seus joelhos, os seus filhos permanecem de pé. Quando a esposa dobra o teu joelho, o teu marido continua de pé. Quando o esposo dobra o teu joelho, a sua esposa continua de pé. Por isso que quando nós dobramos os nossos joelhos e nos humilhamos para Deus, Deus faz coisas maravilhosas, até aquelas que você talvez nem imagina que é possível acontecer. Imagine você que Pedro estava na sua rotina de evangelismo, Pedro estava na sua missão, e o que Pedro não imaginava, como Jesus também não, é que ele seria levado cativo. Algo ruim estava para acontecer com Pedro, e ele nem imaginava que este mal estava para acontecer. É sabido que outros discípulos passaram por tragédias, por perseguições, até porque a missão que eles tinham era de expansão do reino, era de continuidade, a pregação da palavra genuína de Jesus. Mas isso atraiu muitas perseguições, atraiu invejas, atraiu batalhas, porque imagine que havia pessoas que já estavam percebendo que o ministério de Jesus iria fazer algo sobrenatural naquela ocasião, iria revolucionar o cotidiano daqueles vilarejos. Então imagine que o que Cristo propôs foi algo que transcendeu a lógica daquela vida. Os imperadores da época, eles dominavam aquelas pessoas com seus ritos, com os seus costumes, com os seus medos. E de repente vem um homem
lá de Nazaré, veio um homem lá da Galileia, e ele começa a trazer um poder que eles não conheciam, um poder que se coloca a mão sobre o doente, e eles eram curados, um poder que colocava a mão sobre endemoniados, e eles eram libertos. Então que poder é esse? Ora, nós vamos perder o controle, nós vamos perder o nosso posto de governante, nós vamos perder o nosso posto de imperadores aqui. Então todos aqueles que davam continuidade ao evangelho pleno de Cristo, pautado na graça, no perdão, na misericórdia, no milagre e na expansão do reino, eram perseguidos. Pedro agora vai experimentar disso, mas quando Pedro é levado para dentro de uma prisão, ele é guardado por 16 soldados, 16 homens guardavam Pedro dentro da prisão. Aí eu faço uma pergunta para os senhores nessa manhã e as senhoras: por que que um homem só foi guardado numa prisão e ainda escoltado por 16 soldados? Será que só as grades não seriam suficientes para prendê-lo? Será que 2 homens não seria suficiente para detê-lo caso ele viesse a fugir? É que na verdade o sistema sabia que aquele homem não era um homem comum. Eles sabiam que aquele homem era um homem de Deus. Olha para mim e para você da glória. O diabo e o inferno sabem que você não é qualquer pessoa. O inimigo sabe que por mais que tentam te prender em situações, em armadilhas, em coisas, o inimigo sabe que você não é qualquer mulher, que você não é qualquer homem, que você não é qualquer jovem. Você é um homem, você é uma mulher, você é um jovem cheio do Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus é uma ameaça para o mundo. É uma ameaça. O que eles entenderam? Vai-se Pedro, deu uma força aí, bispa, biônica, de bater na mão, bater na tranca e a porta se abrir. Vai que de repente ele olha e sai uma graça dos olhos dele, e 2 homens são mortos instantaneamente, não é? Por que 16? Porque eles sabiam que aquele homem não era um homem comum. O que faz a diferença entre eu e você das demais pessoas, não é aquilo que a gente carrega como patente, como título, não é aquilo que a gente possui como bens materiais. O que faz eu e você ser diferente daqueles que não têm a Deus é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque com o Espírito Santo a gente pode romper qualquer barreira. Com o Espírito Santo a gente pode entrar em lugares que pessoas jamais teriam acesso. Através do Espírito Santo a gente rompe batalhas que talvez com a força do braço a gente não venceria. Na sexta-feira eu e a bispa estivemos em Arapongas. E voltando de Arapongas, nós descemos para Apucarana a título de visitar um hospital. Um homem, ele sofreu um acidente violento de moto aqui na cidade. E aí uma jovem da igreja, Ludmila, pediu oração. O bispo, ore pelo, acho que é Marcelo, que sofreu um acidente terrível, está na UTI do hospital. Então nós descemos de Arapongas, fomos direto para o hospital da Providência. E quando eu fiz o cadastro lá, a atendente do hospital falou: o senhor tem a carteirinha? Porque eu sempre entro pela emergência, não é? E eu nunca tinha feito o cadastro ali. Ela pegou a carteirinha, não é? Fez todas as anotações, e eu pude entrar naquele hospital. Detalhe, fora de horário de visita, sem questionamentos nenhum, porque o que estava na carteirinha e visível aos olhos daquela atendente é que nós não somos cidadãos comuns. Nós temos algo chamado graça do Espírito Santo. E o percebe que quando nós íamos andando, pessoas iam observando e olhando para a gente. Não era roupa,
não era um relógio, não era um acessório, era uma presença que estava sobre nós. E essa presença é a presença que está em você, é a presença do Espírito Santo. Levanta a tua mão. Quem tem o Espírito Santo, o inimigo pode até te prender em uma situação, em um problema, em uma dificuldade, mas logo com isso vem o livramento de Deus, porque você é cheio do Espírito Santo. Aplauda Ele e glorifique o nome do Senhor. Há um detalhe que nós enfatizamos aqui: Pedro estava preso, mas a igreja estava em contínua oração. Então, o poder da oração da igreja faz a diferença, irmãos. Deus até tocou no meu coração para a gente providenciar um caderno de oração, para que nos cultos a gente venha orar. Todos os cultos aqui nós vamos estar clamando a Deus por esses nomes, por pessoas que às vezes não estão aqui, mas através do nome dessas pessoas no caderno, elas serão apresentadas. Você não tem ideia do que é uma igreja unida em oração. Você não faz menção do que é uma igreja se curvar diante do Senhor e apresentar alguém diante de Deus. Através da oração, Pedro foi visitado. A igreja fazia oração contínua. O que é uma oração contínua? É como uma energia. Se nós não apertarmos o interruptor, a energia entre o positivo e o negativo que corre sobre os fios faz com que uma lâmpada fique acesa 24 horas. O nosso sistema de energia é contínuo aqui no Brasil. Há lugares da África que é como se fosse um cartão de crédito. Você carrega esse cartão e coloca no sistema elétrico. Durante 1 hora você vai ter energia, você vai ter banho, você vai ter qualquer sistema elétrico. Terminou aquele crédito, acabou a energia. Então não é uma energia contínua. Agora a nossa energia é uma energia contínua. Você pode até desligar o interruptor, mas se você colocar o dedo na tomada, dá choque. Porque ainda que tudo esteja apagado, aquela energia continua contínua. Deixa eu falar uma coisa. Quando a igreja fala de oração, não é apenas uma oração dentro de um templo como este, mas a igreja estava em oração, significa que ela estava ligada nos céus, na casa, no trabalho, nas estradas, em qualquer lugar. A igreja de Cristo é uma igreja que ora continuamente, é uma igreja que tem uma vida de oração, é uma igreja que demonstra que quando acabam os limites da terra, quando acabam os recursos da terra, quando acabam as soluções da terra, a oração ativa os limites dos céus, as bênçãos dos céus, os livramentos dos céus. E nesta manhã, eu não sei quais são as suas causas, mas nós vamos continuar em oração. Eles não estavam dentro do templo, mas por que eles são chamados de igreja? Porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, aí Ele está presente. No hospital, nós somos igreja e o Senhor nos ouve. No trabalho, nós somos igreja e o Senhor nos ouve. A diferença é quem você está representando, ou aonde você está indo. Aonde você estiver, se você representa Cristo, você é a igreja, e a tua oração, ela tem eficácia, a tua oração, ela tem poder. Pastor, qual é a oração que tem poder? 50 ladainhas, 100 ladainhas. Eu leio um artigo com várias palavras diferenciadas do nosso português. O que faz uma oração ser respondida não são várias vezes ou repetições ou
várias ladainhas ou palavras diferenciadas. O que faz uma oração ser respondida é uma oração sincera e com propósito. Uma oração sincera, ela vem da alma, ela não vem dos lábios, mas ela vem de coração. Quando a oração vem do coração, ela não escolhe palavras, mas ela primeiro enaltece o Deus Todo-Poderoso, ela glorifica o nome do Deus Todo-Poderoso. Depois ela vem com uma súplica objetiva, ela vem com um pedido secreto ou público, mas ela sempre vem com um propósito. Aqueles irmãos, aquelas irmãs que como igreja estavam reunidos, eles não estavam reunidos por estarem, eles tinham um propósito: interceder pela vida de Pedro. Sabe por que algumas orações não são respondidas, ou porque algumas reuniões não são aceitas pelo Senhor? Porque não tem um propósito. Mas quando tem um propósito, a oração, ela sobe como um cheiro suave. Até as lágrimas são codificadas, até as lágrimas são transformadas em letras, em palavras, diante dos ouvidos de Deus, e com um sentimento majestoso, magnífico, confortador, consolador do Espírito Santo. Oh, aleluia! Por isso que a igreja, quando ora, o inferno treme. Você, quando dobra o teu joelho 5, 10, 20, uma hora, não importa o tempo, mas com sinceridade e propósito, o inferno treme, porque sabe que uma oração com propósito Deus não rejeita. Eu posso ser profeta de Deus aqui? Continue orando, porque a tua oração com propósito está chegando ao trono de Deus. Posso ver glória a Deus aí? Outra coisa que chama atenção aqui é que Pedro, ele sentia paz dentro daquela prisão. Como pode? Como pode? Nós aprisionados em uma dor, nós aprisionados em uma dificuldade econômica, nós aprisionados em uma crise existencial, que é a depressão, ou a crise de identidade. Como pode a gente, diante de um sistema tão difícil que nós estamos vivendo hoje no Brasil, sentir paz? Como que a gente consegue sentir paz em meio às crises, em meio à tribulação? Pedro, ele estava dentro da prisão, mas ele não estava discutindo com os guardas. Pedro não estava ansioso como nós ficamos às vezes. Pedro estava dormindo. Isso mostra que havia paz no coração de Pedro. Isso mostra que havia um espírito esperançoso dentro de Pedro. Oh, como eu aprendo com Pedro aqui nessa manhã. Diante da tribulação, diante das situações que nós vivemos, a paz é um benefício que Deus nos dá. A paz é um benefício que Deus nos dá. Se eu sou Pedro, se eu sou discípulo, se aquilo que sai da minha boca é uma verdade, se eu influencio pessoas para o reino, eu sei que mesmo atrás das prisões, o Senhor é comigo, e a qualquer momento Ele me livrará. Oh, aleluia! A paz que Pedro sentia era: eu estou sozinho, literalmente falando aqui dentro, porém eu sei que eu posso contar com um povo que me ama, um povo que me queira bem, um povo que me estima, um povo que são parceiros e sabem que quem precisa de oração sou eu. Então, enquanto eu descanso, eles oram por mim. Deixa eu falar uma coisa: enquanto nós descansamos nas promessas, nas palavras do Senhor, Deus está trabalhando por nós, o Espírito Santo está trabalhando por nós. Olha, o que vai ter de livramento essa semana, o que vai ter de portas abertas essa semana, o que vai ter de coisas maravilhosas essa semana. Por quê? Porque nós estamos aqui em oração, e se nós temos oração no coração, nós podemos descansar. Aplauda o nome do Senhor aí. Tenha paz,
Fique tranquilo, Deus está trabalhando. Ainda que nós não enxergamos isso, ainda que nós não vemos isso, ainda que à nossa frente só há grades, só há obstáculos, só há problemas, e o pior, não tem como sair. Há muitos soldados adversos, há muitas adversidades, há muitos vigias, há muitos que estão torcendo para a queda e que você permaneça nessa situação. Mas ainda assim, Pedro, ele tinha certeza que a qualquer momento Deus chegaria naquele lugar. Por isso que ele descansava. E é exatamente quando Pedro descansa que vai acontecer um reboliço naquela prisão. Enquanto ele descansava, eis que o Senhor envia um anjo. Quantos soldados a enciclopédia tinha naquela prisão? 16. O homem precisava de 16 para guardar um. E Deus enviou um para vencer os 16. Posso ouvir um glória a Deus aí? Muitos podem ser os seus adversários, mas com Cristo você é a maioria. Muitos podem ser os seus problemas, mas uma solução de Cristo soluciona os demais. Posso ouvir glória a Deus aí? Geazi estava com Eliseu, e quando ele sai pela manhã, ele percebe que toda a casa do profeta estava sitiada, cercada por um exército de soldados que queriam a cabeça de Eliseu, porque tudo que acontecia lá na Síria, os projetos que eles idealizavam para destruir os filhos de Deus, Deus revelava tudo para o profeta. Então eles ficaram indignados. Como que eles conseguem saber o ponto, o lugar que nós marcamos para exterminar os filhos de Deus? Deus mostrava para o profeta. Deixa eu falar uma coisa: ande sempre com um profeta, porque Deus revela tudo para o profeta. Escuta uma coisa: ande sempre com Cristo, porque é Jesus quem vai te defender nos dias das suas adversidades. É Jesus quem vai trazer a revelação do lugar ou caminho que representa um perigo para você. Posso ouvir glória a Deus aí? Então Geazi, ele vai sair, e quando ele vê aquele exército, ele dá marcha ré e volta, ele sente medo. E ele fala: olha, Eliseu, eu saí ali na rua, e eis que havia uma comitiva de cavaleiros, de soldados, com armas e lanças, muito bem preparados para nos atacar. Então Eliseu, tranquilamente, com o coração em paz, como o coração de Pedro, ele faz uma oração. E a oração é: Senhor, peço que abra os olhos desse moço, para que ele veja. Quando ele termina essa oração, Eliseu fala para o jovem: jovem, abre os seus olhos. O que você vê agora? Quando ele abre os olhos, ele vê que ao redor da casa, ao redor do profeta, estava uma comitiva de anjos, cavaleiros dos céus. Logo aquele medo foi embora, porque os teus olhos carnais enxergavam inimigo, mas os olhos espirituais enxergavam anjo. Levanta a mão, porque eu quero liberar uma palavra profética para você. O nosso medo, a nossa ansiedade só enxerga problema, desistência, não vai dar certo, o que eu vou fazer? Mas os nossos olhos abertos, depois da oração, enxerga milagre, solução, provisão. Quando eu abro os meus olhos espirituais, eu vejo que eu não estou sozinho, eu tenho uma legião de anjos que trabalham ao nosso favor. Igreja, nós não estamos sozinhos. Com Jesus no barco, tudo vai bem. Aplauda Ele. Há anjos trabalhando pelas nossas causas. E foi um anjo apenas que entra dentro da prisão. Deus vai entrar na tua causa. Deus vai entrar naquilo que te preocupa. Deus vai entrar naquela área que você mais necessita, naquilo que você não está suportando mais, naquilo que tem provocado lágrimas,
naquilo que tem provocado medos, é onde Deus vai entrar. Mas Ele não vai entrar só para te acompanhar, Ele não vai entrar só para iluminar o ambiente, Ele vai iluminar para livrar você, Ele vai entrar para transformar o cenário, Ele vai entrar para trazer o milagre, a provisão que você precisa. Oh glória! E foi o que acontece quando o anjo toca em Pedro. Ele pede para que o anjo pede para que Pedro lance a tua capa, tire tudo aquilo que poderia prendê-lo naquele lugar, se preparar, se cingir. E Pedro, ele obedece o anjo, mesmo sem nunca ter visto o anjo, mesmo sem entender nada, ele obedece. Caminho para o final da palavra. O segredo está em você obedecer a Deus. Às vezes a gente quer entender, né? Às vezes a gente quer entender o que está acontecendo, mas diante de Deus não é entender, é obedecer. Nós fizemos 2 conferências aqui, na segunda e na terça, né? E nós estamos carregando a igreja do Senhor nas costas, falando: Senhor, é o Senhor que deu esse ministério nessa cidade e é o Senhor que vai conduzir. Aí nós marcamos a conferência, né? E os pregadores, por ser amigos, eles não cobram, mas no mínimo a gente dá uma oferta para eles, né? Para colocar combustível no carro, né? Uma pessoa, por exemplo, que vem de Maringá para aqui Apucarana, não tem como eles não virem pelo menos por R$200, né? Você vê o preço que está a gasolina, né? Então tem que colocar gasolina para eles virem, e uma oferta para eles pelo menos comer um lanche, alguma coisa depois do culto que acaba à tarde, né? E nós trouxemos 2 pregadores aqui para trazer a palavra de Deus, mesmo diante de desafios que nós estamos vivendo. E aí na segunda-feira, a tesouraria fomos abrir o gasofilaço para abençoar o pregador. E quando nós abrimos o gasofilaço, tinha R$10 de oferta. Eu falei: meu Deus, mas tinha pessoas na igreja, uma palavra daquela que o pastor trouxe, como é que eu vou fazer para dar gasolina para o pastor? Falei: e agora? Oh meu Deus. Aí veio na terça-feira aquela palavra linda também do pastor. Deus visitou a igreja, Deus renovou. E aí fomos consultar o gasofilaço, R$25. Total R$35. E pelo menos no meu coração era pelo menos 150 para cada pregador, né? Para abastecer o carro, etc. Eu cheguei em casa, eu falei: meu Deus, será que o Senhor está reprovando o meu trabalho? Será que eu não estou sendo um bom pastor? Será que o povo não está fechado com a gente? Porque não é para nós. Será que o povo está pensando que o dinheiro é para mim, é para a esposa, para nós? A gente fica meio preocupado, né? Porque tudo que entra na igreja é para pagar o aluguel, para manter a obra do Senhor. Eu falei: por que isso acontece? Porque se de repente a gente vai num lugar, a gente gasta tanto, né? Mas gasta mesmo. E na obra de Deus tudo é mais difícil. Eu fiquei ali orando a Deus e querendo entender a situação. Aí de repente Deus usa um homem de Deus que nem é daqui, e ele transferiu uma oferta de R$241. Imediatamente na conta da igreja fizemos um pix e falei: pastor, desculpa a demora aí, estou te dando a gasolina. Diga glória a Deus. Estou te dando a gasolina. E o outro fala: espera um pouquinho que eu vou mandar para você na segunda-feira. Quem está entendendo, irmãos? E aí eu recebo uma mensagem, um homem de Deus, meu mentor na fé, né? Deus me entregou essa igreja lá na Itália, quando eu estava tomando um café com ele, e ele disse: bispo Isaac, quando você voltar para o Brasil, Deus vai mudar o cenário, Deus vai te entregar um ministério. Eu tomei posse, e de lá para cá a gente é muito amigos, né? A gente se fala sempre. E ele olhou para mim pelo WhatsApp, lá na Itália, ele profetizou assim: bispo, com os olhos carnais você só está vendo inimigo, você só está vendo dificuldade. Mas lembra de Geazi, quando ele abriu os olhos espirituais, ele viu anjo. Ou seja,
Pela carne a gente vê dificuldade, vê luta, vê ingratidões, traições, conspirações, mas pelos olhos da fé eu já estou contemplando toda essa igreja abençoada, próspera, cheia da presença do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você: não perturbe o teu coração por aquilo que os homens fazem, mas se alegre por aquilo que Deus pode fazer. Aplauda o nome do Senhor. Pedro estava preso, mas havia uma igreja que estava em oração. Finalizo aqui. Aonde Deus quer levar essa palavra, irmãos? Nós com Jesus somos a maioria. Nós só precisamos de Jesus. Eu vi um testemunho lindo do apóstolo Wesley, ó, seu nome, Wesley Alves. Ele lá em Londres, aliás, em Boston, nos Estados Unidos, ele estava no auge do seu ministério, pregando a palavra com a sua esposa, e de repente o pastor e presidente falou para ele: olha, você vai para uma terra diferente, tá? Você vai para uma terra que você não conhece. E aí ele partiu, foi para Londres, não é? Uma pessoa morena como bispo, enfrentou muitos preconceitos pela cor lá, só ele e a esposa. Houve momentos que passou até dificuldade de não ter o que comer, não falava inglês. E agora? Ele foi para uma cafeteria naquele frio de Londres, e ele esperava que algum brasileiro entrasse para tomar um café. Então ele ficava ali esperando. O café já estava frio, né? E ele esperando. Quando alguém falava em português, ele entregava um panfleto: olha, vai ter um culto ali naquele lugar, estou convidando você para ir. Primeiro culto que ele fez, tinha 5 pessoas, 3 ovelhas e ele e a esposa. Diga glória a Deus. E através dessa persistência, eles sofreram muito, batalharam muito, mas enfrentaram uma guerra. E de repente surgiu a oportunidade para eles comprarem um prédio naquela ocasião. Então ele foi lá e disse assim: olha, nós vamos levantar pessoas aqui com, eu acho que é 1.000 euros na época, e nós vamos comprar esse prédio. Quando ele disse isso, vieram 80 pessoas no altar, dizendo que ia oferecer esse valor para eles comprar o prédio. Queridos e queridas, pasmem com o que você vai ouvir agora. Quando eles abriram os envelopes, achando que tinham os euros para comprar o prédio, tinha pessoas criticando eles, tinham pessoas xingando eles, desrespeitando até a cor de pele deles. E ali aquele homem chorou com a sua esposa. Eles choraram e falaram: Senhor, será que o Senhor está comigo mesmo? Olha a afronta, olha a batalha. E eu comecei a ver aquele depoimento do pastor e falei: meu Deus, que batalha que esse homem está enfrentando. 25 anos depois, hoje a AD Londres é uma das igrejas mais respeitadas que tem na Inglaterra. Posso ouvir um glória a Deus? Eles são de Valadares, governador Valadares em Minas Gerais. Saiu de um lugar simples e tem um ministério grande em um lugar que eles nunca imaginaram que pisaria. O que eu entendo aqui, irmãos? Que a oração. Eles foram muito humilhados, mas bateram sem dó, sofreram, mas continuaram em oração. E hoje, todos os pregadores querem estar lá. Hoje muitas pessoas querem ouvir a palavra deles. Por quê? Porque eles persistiram, eles caminharam. Então, ainda que você esteja preso em uma situação, continue orando. Porque quando Pedro saiu de dentro daquela prisão, nem a irmã que estava orando na casa não acreditou que era ele. Porque no subconsciente, Pedro está preso. Como é que Pedro está aqui? É aquela pessoa que vai ver você daqui uns dias para frente e vai falar: o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? Não estava preso, não estava derrotado, não estava derrotado, não estava humilhado? Pois é, mas a igreja se uniu, a igreja orou e Deus mandou o anjo do livramento. Levanta a tua mão, nós vamos estar orando por você aqui, enquanto tivermos fôlego de vida. Vamos orar pela salvação da sua família, vamos orar para Deus libertar dos vícios, vamos libertar para Deus te honrar nessa terra, porque
porque no ano de Isaías, no lugar da tua vergonha, virá a dupla honra. Aplauda o Senhor e recebe essa palavra no teu espírito. Eu quero orar com você nessa manhã, que essa palavra possa ter inspirado você a orar. Não só aqui não, ore na tua casa, mas uma oração com propósito. A oração com propósito, ela engrandece ao Senhor, ela louva ao Senhor, reconhece quem é Deus. Depois ela é acompanhada de uma petição com um propósito. Oração contrária Deus não ouve. Oração contra pessoas Deus não ouve. A oração que Deus ouve é aquela oração com propósito. E hoje nós fizemos um propósito aqui. Qual é o propósito, bispo? De orar junto à cruz, representando a nossa humilhação aos pés de Cristo. E nesta oração nós vamos colocar tudo aquilo que estamos passando. O propósito daquela igreja era trazer o livramento para Pedro. Eu não sei qual é o teu propósito hoje diante de Deus, mas Deus atendeu Pedro, ou melhor, Deus atendeu a igreja, porque Pedro estava até descansando. Você nem imagina, mas enquanto você descansar hoje, Deus já está preparando uma segunda-feira abençoada para você. Vou pedir aqui para o nosso irmão Severiano me ajudar e pegar essa cruz aqui. Qualquer coisa nosso irmão ajuda também. Vamos lá, carrega a cruz, irmão. Carrega a cruz. A cruz foi a mais pesada. Consegue carregar essa cruz? Isso, põe ela aqui. Põe ela aqui, por favor, ó, nesse lado aqui. Isso. Põe aqui em cima, ó, aqui em cima. Isso. Glória a Deus. Agora eu vou pedir para que você que foi tocado por essa palavra, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Amém? Eu vou dobrar os meus joelhos aqui, junto com a minha princesa, a Barbie do Brasil. Oh, glória. Olha que exagero. Mas é verdade, ela é linda. E nós vamos dobrar o nosso joelho aqui. E nós vamos clamar por você. Nós vamos clamar pela tua causa. Nós vamos clamar pelo teu milagre. Nós vamos clamar por aquilo que você precisa. Minha linda, vê se você encontra um lugarzinho aqui pertinho de eu. Isso. Isso. E nós vamos orar. Apresente a Deus agora as suas causas. Apresente a Deus agora. Eu não sei o que você está passando, mas você não está só. Aleluia. Pedro estava tão sozinho naquela prisão, mas tinha uma igreja que orava por ele. Oramarava, chorava, cantarava. Muitos poderiam estar aqui nessa manhã, mas mesmo assim nós vamos orar por eles, porque muitos não conseguiram chegar aqui. Os demônios lutaram muito, batalharam muito, para que essas pessoas não trouxessem o pedido de oração que nós vamos levar para o monte. Outros não acreditaram nisso, não colocaram crédito nisso. Outros foram enganados por conselheiros falsos, falando mal, desprezando a igreja. Mas nós estamos aqui acreditando na oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro junto aqui com a minha esposa, meu Deus. Foi o Senhor que deu esse ministério para nós. E nós, ó Pai, temos dado a nossa vida. Nós temos colocado a nossa vida nesse altar, meu Deus. Não só para ver a igreja cheia, não só para ver a igreja crescer, mas para ver os teus milagres, para ver a salvação de almas, para ver a conversão daqueles que se perderam, meu Deus. Então cada pessoa que está aqui tem uma sinceridade no coração. Cada pessoa aqui tem passado uma prisão, meu Deus. E talvez ela se vê tão atribulada, tão perseguida, tão cansada, meu Pai.
que ela diz: eu já não tenho forças para clamar, eu já não tenho palavras para dizer, eu já não sei o que fazer para essa situação mudar na minha família, essa situação mudar na minha saúde, essa situação mudar na minha parentela, essa situação mudar espiritualmente. Mas aqui estamos como igreja, não como placa, não como a Renovar, mas nós estamos como igreja unida, como a igreja que entende, Deus, que a oração de um justo, ela pode muito em teus efeitos. Então nós pastores, Senhor, nós clamamos de joelhos para ver essas ovelhas de pé, nós clamamos de joelhos para ver essa igreja vencendo, para ver essa igreja triunfando, para ver essa igreja alcançando. Então, Espírito Santo, interceda por nós agora, interceda por nós, fortalece os fracos, levanta os caídos, perdoe, meu Deus, as aflições. Meu Deus, eu tenho certeza que existem muitos Pedros que estão presos em várias situações e circunstâncias. Visita os filhos desta mamãe que ora, dessa avó que pede pelos seus netos. Visita, meu Deus, faz algo para que surpreenda essa cidade, e fique sabido que é um Deus que arranca o justo da prisão, que é um Deus que através da oração faz a obra, transforma, quebra corações de pedra. Meu Deus, eu a te clamo e peço a ti, meu Deus, que ao pé da cruz esteja a solução, que ao pé da cruz haja salvação, que ao pé da cruz haja milagre, que ao pé da cruz haja resposta. Senhor, é assim que nós oramos, crendo, meu Deus, que a nossa oração vai levantar um povo forte, vai levantar uma igreja viva, vai levantar uma igreja produzida, vai levantar uma igreja que espera pela volta de Jesus, porque a volta de Jesus é a esperança que ferve um avivamento dentro de nós. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de quem? Do meu Jesus, que vive está. Para encerrar bem forte, porque Ele vive, porque Ele vive, adora Ele, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, aleluia, está nas mãos do meu Jesus, que vivo. Aplauda Ele bem forte. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Diga: eu sou abençoado. Diga, eu sou um vencedor. Aplauda de novo, glorifica o nome dEle. Aleluia. Amém. Quem recebeu essa palavra no teu espírito? Essa primeira oração que nós fizemos aqui vai trazer uma resposta muito grande de Deus essa semana. Essa semana, não é semana que vem não,
essa semana vai trazer uma resposta maravilhosa. Amém? Eu quero me despedir do pessoal da live. Amém? Melinda, puder desligar lá. Deus abençoe a todos. Pode colocar de volta lá. Obrigado. Olha os soldados romanos aí. Esse é de Cristo, né?